Olá, galera! Bom, nas aulas anteriores nós falamos sobre reações químicas, né? Como elas aconteciam, a gente falou um pouco sobre algumas reações precisam de calor para acontecer, outras precisam de esfriamento para acontecer, né? Hoje eu vou falar um pouquinho mais das condições para essas reações químicas e os fatores que influenciam na velocidade dessas reações químicas, né? Na velocidade que elas acontecem. Então, vamos prestar atenção em umas coisas aqui. Primeira coisa, teoria das colisões. As reações acontecem por meio de choques ou colisões. O que isso quer dizer? Não falei para vocês que vão ter ali uma quantidade de reagentes que varia, pode ter 3 reagentes diferentes, gerando um produto, ou gerando 2, ou gerando 3, vai depender da reação química, né? Fiquem sempre com isso na cabeça, cada reação química é uma infinidade de possibilidades. Então, o que a gente tem que aprender aqui é o seguinte: elas acontecem por colisões, choques entre as moléculas ali dos reagentes. As que dão certo por afinidade, né? Porque nem toda reação, nem todo choque vai dar certo, vai virar produto. Mas o choque que for efetivo vai transformar a molécula nos produtos, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu tiver H2 mais O2, vai gerar água, certo? Só que a gente aprendeu na outra aula a questão do balanceamento. A gente tem que sempre se preocupar com o balanceamento. Aqui, ó, eu tenho 2 oxigênios, aqui eu só tenho 1. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Mas então eu vou ter que balancear esse oxigênio, não é? Se eu tenho 2 aqui, eu tenho que ter 2 aqui. Ao colocar esse 2 aqui, eu fiquei com 4 hidrogênios. Então, eu tenho que ter um 2 aqui, porque eu preciso de 4 hidrogênios. Então, agora, ó, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Ok. Essa reação aqui, ó, o que tá mostrando pra gente? Que eu tenho moléculas de H2 e moléculas de O2 ali em colisão, choques efetivos ali, né? Alguns choques não efetivos e alguns choques efetivos. Os que forem efetivos vão transformar em água. Então, toda a reação acontece desse jeito. Precisa das colisões, esses choques, para que se transformem, né? Parem de ser as moléculas do reagente para virar as moléculas do produto. Aqui, então, ó, H2 e O2 vão estar lá se colidindo. As que forem efetivas, né? As que têm afinidade, que são os choques efetivos, viram H2O, que é a água. Então, tudo vai acontecer desse jeito. Só que aí entra uma coisa que vocês têm que saber. Fatores que influenciam nessa velocidade de reação química. São 5. Vou tratar os 5 com vocês aqui agora. Só que, por exemplo, antes de colocar quais são os fatores que influenciam, e como eu não posso ter essa dinâmica com vocês que eu teria se eu estivesse na sala de aula, eu vou tentar mostrar aqui umas situações para vocês verem como vocês vivenciam isso aqui. Ó, por exemplo, por que vocês guardam a comida na geladeira? Se você deixasse fora da geladeira, ela estragaria. Então, você guarda na geladeira para que ela não estrague. Segunda coisa, por que vocês cozinham o alimento para ele comer, para poder comer? Por exemplo, você tem lá a batata. Você come a batata crua? Não. Mas você cozinha ou frita ou assa para comer a batata. Então, ó, olha o que a gente fez. A gente guarda a comida para ela não estragar. O que é guardar a comida na geladeira? É diminuir a temperatura. Diminuindo a temperatura, eu faço com que o alimento não estrague. E quando eu asso, frito ou cozinho a batata? Eu estou aumentando a temperatura para que ela fique pronta para ser comida. Então, aqui, ó, temperatura influencia na reação química.
na velocidade da reação química. Por quê? Porque diminuindo a temperatura eu evito que ela estrague, ou seja, eu evito que aconteça as reações que levam ao apodrecimento. E no caso de assar, fritar ou cozinhar a batata, eu estou aumentando a temperatura para que ela já esteja pronta para ser ingerida. Ou seja, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação, enquanto a diminuição da temperatura diminui a velocidade da reação. Entendeu? Eu vou colocar isso bonitinho para vocês, mas entenderam como a gente já usa isso no nosso dia a dia? Então, ó, o que a gente viu? A temperatura, vou colocar um texto para lembrar que é a temperatura. O aumento da temperatura, então assim, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Já a diminuição da temperatura diminui, ó, sinalzinho de menos, sinalzinho de mais, diminui a velocidade da reação. Aí lembra sempre do alimento que você guarda na geladeira, então você diminui a reação ali de apodrecimento, e quando você usa o fogo ali, seja fritando, assando, cozinhando a batata, você aumenta a velocidade da reação daquele. Ó, vamos pensar em outro. Quando você vai adoçar seu café, você vai conseguir adoçar ele mais rápido se você pegar uma pedra de açúcar, né? Aquele açúcar empedrado, ou se você pegar açúcar todo picadinho, né? Todo bem fininho. O mais fininho, você vai adoçar mais fácil ali o seu café. Então, outro fator que influencia é superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Quanto menor a superfície de contato, menor a velocidade de reação. Então, ó, se você pegar um toco de madeira e for queimar ele, ou se você pegar esse toco todo partido, qual que você vai conseguir queimar mais rápido? O que está partido. Por quê? Porque a superfície de contato dele é maior. É a mesma coisa, né, quando eu falei do açúcar. Se você tiver o açúcar todo fininho lá para adoçar, você vai adoçar mais rápido do que se você pegar um pedação de açúcar, assim, aquele açúcar que fica meio empedrado. Então, entenderam essa questão da superfície de contato? Outra coisa também, que é um fator, se você, por exemplo, estiver fazendo um bolo e botar pouco fermento, ou você fizer um bolo e botar muito fermento, o que vai acontecer no que você botar muito fermento? Ele vai crescer mais. Fermento não faz o bolo crescer? Então, se você botar muito fermento, o bolo vai crescer mais. Nessa que o bolo vai crescer mais, está dizendo o quê? Quanto maior a quantidade de reagente, mais rápido é a velocidade. Estou sempre tentando fazer uma analogia com coisas que a gente está fazendo, que a gente faz em casa, para vocês entenderem. Então, um outro fator é a quantidade de reagente. Maior a quantidade de reagente, maior a velocidade de reação. Quanto menor a quantidade de reagente, menor a velocidade de reação. Vamos para o quarto fator. O quarto fator é uma coisa que vocês vão aprender agora. É chamado de catalisador. O catalisador é uma substância que a gente utiliza para acelerar a reação, só que ela não participa da reação propriamente. Ela está ali só para aumentar a velocidade.
mas ela não participa efetivamente. Por exemplo, é como se eu, vamos supor, se eu botasse um catalisador para fazer essa reação de H2 e O2 gerando a água. Esse catalisador ia ser representado aqui, ó. Ele não faz parte do reagente ou do produto, entendeu? Ele entra para acelerar, possivelmente ali nas colisões, para melhorar a afinidade, aí vai depender. Mas ele não faz parte do reagente ou do produto. Ele só acelera a reação. Então, a utilização do catalisador aumenta a velocidade da reação. E para fechar, um outro fator é a luz do sol. A luz do sol, vou até colocar isso aqui como uma observação, porque não vão ser em todos os casos, mas a luz do sol pode aumentar a velocidade e a gente pode pensar nas plantas. As plantas sofrem fotossíntese. Para elas crescerem, se desenvolverem, elas precisam da luz do sol. Outras reações também só vão acontecer com a presença da luz do sol, que vai aumentar a velocidade da reação. Entenderam?